Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Não esqueça de compartilhar, ativar o teu sininho aí para que você possa sempre receber novidades das entrevistas aqui do Porto 360. E assim a gente mostra a força desse setor que movimenta um terço da balança comercial. Esta semana, meu convidado é o diretor de logística da Minerva, Adriano Delfino. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio Institucional. Realização Grupo Tribuna. Adriano, que prazer enorme te ter aqui com a gente pela primeira vez no Porto 360. É isso, Max. Eu que agradeço a oportunidade, lisonjeado pelo convite aí. Adriano, deixa eu te pedir, né? Obviamente, eu sempre faço para que as pessoas possam conhecer as empresas nas quais a gente traz aqui no Porto 360. O que é a Minerva, né? Qual é a atuação dela e o que efetivamente hoje ela representa, principalmente não só no Brasil, na América do Sul, mas também no mundo de um modo geral. Tá, hoje o Minerva ele iniciou um frigorífico, né, produção de proteína bovina, mas hoje o Minerva também é o comercializador de produtos, né? Hoje a gente, além de produção própria, a gente também distribui produtos no mercado interno no Brasil, na Argentina. Então a gente tem produtos no nosso portfólio como pescado, cordeiro, temos batata, vegetais, entre outros, né? O forte ainda continua sendo a carne, mas a gente também comercializa outros produtos também. O maior exportador da América do Sul, né? Hoje, 20% do share de bovino que sai da América do Sul é exportado pela Minerva. Que é um número muito expressivo, né? Hoje vocês estão, em quais estados aqui do Brasil nas operações, do grupo? Hoje, Fabris, nós estamos em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Minas. Mas a gente também tem do mercado interno distribuição em Fortaleza, Recife, Brasília, própria Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É uma participação bem expressiva, além da América Latina, né? A Minerva tem uma participação, também muito grande dentro do mercado da América Latina. Isso, hoje a gente tem fábricas no Paraguai, né? A gente é o maior exportador do Paraguai, a gente é o segundo maior exportador do Uruguai, a gente está entre os três maiores exportadores da Argentina, é o maior exportador da Colômbia e temos também distribuição no Chile, nos Estados Unidos e agora recentemente a gente adquiriu algumas fábricas na Austrália também. Então a gente tem fábricas de cordeiro na Austrália hoje, 15% do que é produzido de cordeiro na Austrália é da Minerva hoje. Adriano, muito se debateu aqui no ano de 2022, né, no setor portuário, a questão da verticalização, né? E eu percebo que é uma tendência mundial. Você falou que hoje você atinge até propriamente o consumidor final. Isso vem desde lá da criação do gado, né, a criação do cordeiro, até o abate, até o processamento da carga e a sua exportação, ou seja, a operação da tua empresa, da tua companhia, do teu grupo, ele parte, né, deste processo que eu acabei de mencionar? Não, hoje a gente sim verticaliza uma parte da cadeia, a gente tem alguma produção de gado, mas assim, o capital investido é muito alto, né, então para você ter uma noção, hoje a gente abate aí 160.000 cabeças no Brasil, então eu teria que ter um capital muito alto para uma cabeça de Isso, gado aí, eu vou perdão, falar aí isso ano, né, Adriano? não, isso é mês, só mês, 160 Mês. mil mês, só Cento e Brasil. sessenta mil cabeças de gado por mês. Isso, só no Brasil, aí você tem mais 100.000 no Paraguai, mais 60.000 no Uruguai e assim por diante. Então você teria que ter um capital de giro muito grande, né? Sem contar a área, né? Você teria que ter a pastagem, você teria que ter o gado. Então, hoje praticamente a nossa matéria-prima é terceirizada, mas alguns momentos do ano a gente tem uma demanda retraída. Então a gente tem sim algum gado, né? Mas nem tanto. Hoje a gente trabalha com a matéria-prima praticamente de terceiro, E a de gente compra de pode dizer que fornecedores.
que desde o abate, né, até propriamente o processamento, tudo é aproveitado, dentro do bovino, né, vamos se dizer desta Sim, maneira. sim, 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 tudo é aproveitado. O couro, a gente processa o couro, usa para calçado, artigos esportivos de bancos, de automóveis, o que sai do couro também, colágeno, é usado para gelatina, o rumen vira adubo, e assim, o sangue também vira adubo, o osso vira farinha para alimento, então tudo é aproveitado, sim. Adriano, falando agora, né, e trazendo isso para dentro do nosso universo, principalmente o universo portuário, até porque a gente sabe que a Minerva ela utiliza dos portos para que ela possa fazer a sua exportação. Como é que está a distribuição hoje, né, de utilização nos portos do Brasil, né? Qual é o meu questionamento? A Minerva distribui para o Porto de Santos, qual é a participação do Porto de Santos? E se ela utiliza outros portos também? Alguns anos atrás, a gente tinha uma dependência muito grande de Santos, então praticamente era 95% das exportações eram feitas por Santos. À medida que Santos foi gargalando, né, então, onerando a parte de custo, como eu disse no evento, hoje a gente tem muita dificuldade em chegar com o container, depositar o container para embarcar, a gente tem muito atraso de navios, então a gente, como estratégia, a gente foi minimizando esse risco. Então hoje eu embarco praticamente aí 65% por Santos, eu embarco o restante da minha carga os portos do Sul, Paranaguá, Navegantes, Itajaí, embarco também no norte, em Vila do Conde, e embarco também em Salvador e em Fortaleza, em Pecém. Mas, eu preciso refletir a respeito disso, né, e te questionar também. Você está me dizendo que você tem uma unidade fabril, talvez, ali, no Mato Grosso, né, estou sugerindo aqui, ou supondo, Isso, tenho, e tenho. aí, você traz essa carga direto para o sul do país e não traz Isso, para Santos, fruto dos gargalos que existem no Porto de Santos. É isso? Ou isso. seja, compensa mais você transportar essa carga pelo rodoviário até o sul do país, do que ficar aguardando para exportar essa mercadoria pelo Porto de Santos, Adriano? É isso mesmo. É inacreditável, mas compensa mandar para o sul do que trazer para Santos, porque como eu disse, eu chego em Santos, eu não posso depositar no porto, eu sou obrigado a mandar para uma retuária. Aí eu já tenho o custo de Redex, que é o custo de transporte, armazenagem, energia. Depois eu tenho que pegar essa carga, pagar mais um transporte para o porto, entendeu? Então começa a ficar inviável, sem contar que é o prazo, né? Eu fico às vezes 5, 10, 15, 20 dias aguardando os navios, a abertura do gate para poder depositar. Com os portos do sul, eles têm feito muito investimento e, consequentemente, eles têm uma infraestrutura de retroárea melhor que o Porto de Santos hoje. Vou você ter um exemplo prático. Hoje o gate abre em Paranaguá com 12, 14 dias, o de Santos abre com 3 dias, você entendeu? Então, tá ficando bem complicado trabalhar em Santos. Adriano, você fez uma colocação lá no nosso evento, né? A gente já vai falar também mais a respeito do segundo encontro Porto e Mar, que me impressionou bastante, né? E eu queria compartilhar isso aqui, se você me permitir, é claro, com essa audiência Claro, que a gente tem, em relação ao prazo que você tem hoje, né? Desde do corte, né, do abate ali até o processamento e o corte, qual é esse prazo e qual é o prazo de embarque no Porto de Santos? Isso me impressionou muito, Adriano. vamos lá, uma fábrica igual Barretos, né, que está aqui em São Paulo. Eu coleto o gado hoje, abato ele amanhã. Aí ele fica no processo de refrigeração mais um dia, estão 2 dias. Aí eu vou lá processo ele 3 dias, congelo ele em 4 dias, coleto ele em Barretos 5 dias, chega em Santos com 6 dias. Então, em 6 dias, 7 dias, eu fiz todo o processo produtivo, desde a coleta do gado até o congelamento, embarque, chegada em Santos. Aí eu fico no porto mais 10, 12, 14, depende do navio, até 20 dias, entendeu? Ou Então seja, é inadmissível isso. é 200% do tempo que você, necessariamente faz para processar, todo o teu produto. E isso evidentemente tem um impacto, gigantesco, principalmente dentro do teu planejamento estratégico a título de custo no mercado internacional. Isso afeta as tuas operações, esta questão desse gargalo específico que você está pontuando hoje aqui no Porto de Santos, Adriano? Afeta muito, né? Como eu disse lá, o cliente, quando ele compra um produto, ele despende do capital, né? Ele nos paga uma parte e espera esse produto. Quanto mais eu atraso esse produto para ele, o impacto é muito grande, tanto para ele quanto para nós. É mais que eu compro o boi, pago o boi à vista,
pago o funcionário, enquanto o container não chega lá para o cliente, ele não me paga totalmente a carga, então eu sou obrigado a colocar mais capital de giro na operação, então isso impacta bastante. E hoje como é que está esse mercado, internacionalmente falando, né? É um mercado muito competitivo, Adriano? Hoje sim, hoje o mercado está muito competitivo. A gente teve aí, ao longo dos últimos 3, 4 anos, o Brasil, o Ministério da Agricultura trabalhando muito forte nas habilitações, né? Então hoje o Brasil ele compete muito com Austrália, Estados Unidos, então principalmente os mercados asiáticos, então é bem competitivo. Então a gente precisa ter um custo bem dentro das operações e também ter um nível de serviço adequado, porque quando você compara o produto da Austrália sai hoje, com 10, 15 dias, ele está entregue na China. Do Brasil, sai hoje, vai demorar 40 dias para ser entregue na China, entendeu? Então, você tem essa grande diferença. O nosso custo é muito maior, então a gente tem uma competição muito grande lá fora. Então a gente precisa ser mais eficiente dentro do Brasil, nas nossas operações, que a gente tenha um custo competitivo e possa atingir esses mercados. Adriano, a gente sabe que, principalmente a proteína animal, né, como os commodities de um modo geral, quando utilizam, do porto, ele tem uma relação, B2B, né, de negócio para negócio, ou seja, os negócios precisam, estar principalmente integrados, né, e com alta oferta de disponibilidade, para que assim a gente possa ser, competitivo. Você não sente, aí eu estou pegando um pouco do termômetro da situação, né, um uma atitude, principalmente do Porto de Santos, né, em fazer investimentos para que não perca essas cargas que hoje você está pontuando? No evento, eu percebi que tem muita vontade, tem trabalho de pessoas sérias por trás, só que como o Clóvis disse lá na apresentação, a gente está sempre atrasado, então a gente está falando de ter um novo terminal portuário para daqui 6 anos, enquanto a indústria cresce 10, 15% ao ano, então se a gente já está gargalado hoje, imagina daqui 6 anos a gente já vai ter um crescimento aí de 70, 80%. Quando vir esse novo porto, ele já não vai ser suficiente. Eu sinto que a gente a operação portuária, os investimentos estão sempre atrasados com relação à indústria. A gente precisa equalizar isso, né? A gente precisa que os investimentos sejam mais rápidos. A gente tem muita burocracia na parte regulatória, né, de legislação. Isso vai tudo gargalando, né? A gente tem empresas querendo investir nos portos, mas a burocracia é tão grande que esses investimentos são lentos, né? Então a gente precisa realmente equiparar, né? Equiparar o crescimento que a gente tem na indústria, na indústria privada, com os investimentos públicos, né? Adriano, como é que está hoje, né, principalmente a operação logística, da Minerva no tocante aos modais, né? Como é que vocês estão transportando essa carga? Ela está, vamos se dizer, 100% focada no modal rodoviário ou não? Existe uma participação do modal ferroviário também? É uma opção pensar também no modal, ferroviário? Fala-se muito, né, dessa logística integrada, que é um nome lindo, maravilhoso, mas que na prática a gente percebe que ainda existe uma série de dificuldades. Nós estamos como estratégia, não só a redução de custo, como também a estratégia de sustentabilidade, né. E modais alternativos nos ajudam também com isso. Hoje, 30% do nosso volume Brasil a gente já faz via ferroviário, né, que é da região ali de Rondonópolis, das fábricas do Mato Grosso e Rondônia. A gente tem uma operação também que sai do Paraguai, de Assunção, vai via Cambé e desce para Santos. E temos também a operação saindo do interior de São Paulo, desce via Cambé para Mato Grosso e vai também para o sul. A gente tá bastante focado no desenvolvimento e fomentando essa parte ferroviária, assim. A gente pode dizer que existe aí uma projeção, principalmente, das companhias, né, de proteína animal, de olhar para este modal ferroviário, ou seja, de estar cada vez mais transportando por esse tipo de modal para que não haja, também gargalos, né, no que a gente sabe relacionados ao modal ferroviário, ou seja, é uma linha de atuação do plano de negócio das empresas hoje de proteína animal? Sim, eu acredito que sim. Hoje a gente vê um investimento muito alto aí da Brado, da Rumo, né, tem um novo investimento que vai ter no Centro-Oeste ali, vai trazer cargas para Santos, então eu acredito que faz todo sentido sim, o desenvolvimento desse modal ferroviário.
Adriano, você participou pela primeira vez, do Porto e Mar, né, do nosso encontro, foi o segundo encontro que a gente teve, no ano de 2022, e eu particularmente te confesso que eu fiquei muito contente, porque a gente conseguiu reunir o cliente do porto, né, a gente sempre discute porto com os terminais do porto, mas desta vez a gente trouxe os clientes do porto. Como é que foi essa experiência para você, e o que você tirou, né, de proveito ou talvez até de aprendizado de um encontro como esse? Porque, francamente falando, a nossa mesa de debate estava de altíssimo nível, né. Eu gostei bastante, eu fiquei bastante surpreendido, né, nós do lado de cá, a gente não tem noção do que acontece por trás, eu não tinha a mínima noção do que acontece da parte de infraestrutura portuária, da parte de investimento, do planejamento. Então isso abriu bastante nossa visão e também demonstrou alguma oportunidade. Nós, como iniciativa privada, a gente precisa estar mais próximo ao pessoal de portos, instituições, fomentando esse desenvolvimento em conjunto, essa parceria. Eu achei bem produtivo. Nós, através das associações, nós só o trem passando aqui do lado, aqui, a ferrovia. Faz parte, o porto não para, o O agronegócio Porto não não para. para, a proteína animal não para, né. Então eu achei bem produtivo, sim. Então eu anotei alguns temas que a gente precisa, através das nossas associações, fomentar junto aos governos, sim. Bem produtivo, sim, foi bem enriquecedor para O mim. que que você poderia destacar, né, você falou que você anotou alguns temas, mas, assim, o que que você poderia, pincelar, né, alguns pontos que você tirou ali daquela mesa de debates que, novamente falando, eu acho que foi riquíssima, né, pra que a gente pudesse aí, tratar em 2023, né, olhando aí, ou seja, vamos pautar, o que é necessário a gente debater em 2023? O que que você pincelou dali? Um dos temas que eu anotei principalmente, ali, que eu disse para você, é como que a gente vai fazer que o investimento ele se equipare com o crescimento da indústria, porque realmente vai se tornar um gargalo. Hoje você vê as indústrias investindo em tecnologia, fomentando, né, o agronegócio brasileiro vem crescendo muito, aí a população mundial ela está crescendo, né, tem perspectiva lá, ele mostrou 9 bilhões. E o cenário de produção de alimento, ele está bem focado na América do Sul, e o Brasil é um principal motor disso. Então a gente vai crescer muito, o mundo precisa do alimento brasileiro. Então eu anotei lá que a gente precisa trabalhar junto às nossas entidades, associações, a BEC, a BPA, os pleitos junto ao ministério, para que a gente fomente essa aceleração, desenvolvimento da infraestrutura portuária, porque não adianta nada a gente investir em crescimento, a gente ter a oportunidade de vender, a gente ter a oportunidade de melhorar a nossa economia, gerar mais empregos, se a infraestrutura for o gargalo. Isso Sem dúvida. não vai adiantar nada. Então a gente precisa, junto às nossas associações, fomentar junto aos governos, para que a gente tenha mais investimento nessa área. Eu percebo aqui muito que se fala, né, da relação do porto com a cidade, né, e eu vejo que é uma dificuldade também a relação do porto com o cliente, que a carga é o cliente do porto, né, principalmente para que haja essa equiparação que você está falando de velocidade nos investimentos. E você usou uma frase que eu gosto muito, que é oportunidade. Né? E em cada problema ou em cada dificuldade, eu entendo que a gente tem uma oportunidade. E eu queria aqui, ao vivo aqui, né, com você, dentro do Porto 360, lançar um desafio e talvez, você aceite ou não, fique bem à vontade em relação a isso. Eu gostaria de fazer uma missão portuária, né, principalmente, para o Mato Grosso ou para Goiás, né, aonde a gente pudesse, construir um evento parecido com o que a gente construiu naquele segundo, encontro Porto e Mar, para que a gente pudesse debater essas dificuldades. E quem sabe a Minerva, né, pela influência que ela tem aí nessa região, consiga, dar esse suporte ou apoio para que a gente possa promover esse encontro chamado, Porto e Agronegócio, ou Porto e Commodities, ou Porto e Proteína, o que quer que seja. Porque eu percebo que falta essa, discussão ou essa aproximação entre o os 2 setores. Faz sentido essa minha provocação? E o que você pensa a Fa respeito Faz disso? todo sentido e desafio aceito, pode contar com a gente. Faz todo sentido, Vou colocar isso no roadmap para pode 2023, colocar. e eu acho que isso é muito importante, né, a gente como, como mídia, né, principalmente falando, eu acho que a gente tem esse papel, né, de provocar
esse tipo de situação para que a gente possa impulsionar e principalmente dar o suporte necessário aos negócios do modo geral. Adriano, você falou de tecnologia lá no evento, né? Eu te provoquei nesse sentido, principalmente pelos investimentos que a Minerva vem fazendo também hoje em tecnologia. E eu percebo que vocês hoje têm uma série de funcionalidades, olhando principalmente a tecnologia com a relação do B2B, né? Do negócio direto para o negócio. Essa interface com o setor portuário, de forma logística, né, ou seja, de integração de dados, hoje ela também está bem estruturada ou você percebe que ainda existe gap no meio desse processo? Não, não tá. Hoje isso com os armadores a gente já está em evolução, mas com a questão portuária a gente está bem atrasado ainda, isso precisa evoluir muito, porque a informação é lenta. Vou dar um exemplo prático, você embarca um container, você demora 3, 4 dias para saber que esse container está embarcado. Enquanto você não sabe que ele está embarcado, você não consegue dar andamento nos trâmites de embaixada, legalização, então isso precisa ser mais rápido, sim. A gente precisa ter uma integração maior com relação a isso. Isso é uma parte que a gente está bem carente, assim. Eu acho que talvez pela assim, como você disse, acho que não tem essa visão de que nós somos cliente do porto, porque o porto é assim, eu vendo o serviço para o armador opera aqui. Então falta esse relacionamento entre cliente e porto. Precisa ter sim esse relacionamento, sim. Eu tô muito motivado, até porque você aceitou, esse desafio aí, ou esse convite, né, e quero transformar isso em agenda para que a gente consiga realmente, realizar esse tipo de encontro, porque pelo que eu sinto, né, não só de você, mas de outros participantes lá, a gente teve o Newton, né, da GM presente no nosso debate, o Rafael da Keyline, um grande operador, né, e muitas questões, foram pontuadas, né. Eu acho que o setor portuário não pode ficar preso dentro da bolha dele, né? Eu acho que a gente precisa estourar essa bolha e olhar para outros setores também, para que a gente possa ganhar musculatura nessas reivindicações, né, Adriano, que você Sim. pontuando hoje. Adriano, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de mais nada, assim, eu gostaria muito de te agradecer pela tua presença lá no nosso segundo encontro Porto e Mar, onde a gente fechou os nossos eventos em 2022, e te confessar que me impressionou, né? Tudo aquilo que foi pontuado não só por você, mas por todos aqueles que estavam ali na mesa. A gente tem uma percepção da operação portuária, do volume de movimentação, mas algo que me chamou a atenção, e eu gostaria que você comentasse, foi a relação de fugas de carga do Porto de Santos. A gente está fardado, né, a perder mais cargas caso a gente não tenha celeridade para fazer esses investimentos que a gente está debatendo hoje aqui? Eu acredito que sim, né. Nós, do lado de cada indústria e o cliente, a gente tem uma velocidade muito grande, a gente precisa assim, o cliente está cada vez mais exigente. Então o cliente quer cada vez receber um produto na melhor qualidade e mais rápido para ele. A partir do momento que a gente tem esse gargalo de morosidade, isso vai impactando em tudo, como eu te disse, né. Impacta para o cliente lá fora que demora a receber o produto, impacta para nós aqui, nosso capital de giro, né, porque eu tenho que investir, despender mais dinheiro para me operar, né, então isso vai dificultando. Então se o Porto de Santos não fizer um investimento, não se tornar atrativo, e eu falo não é só de infraestrutura, hoje você vê a parte de custos também, né, hoje Sem dúvida, os sem custos dúvida. custos aqui, se você pegar as tabelas públicas dos portos, você se assusta, né. Você pega a energia elétrica, o dobro que você paga em Paranaguá, Navegantes, e não faz muito sentido, então precisa sim ter um investimento, a gente precisa melhorar a produtividade portuária, para que assim, a gente tenha mais capacidade de escoamento e também tenha custos melhores, né. Sem dúvida, né, até porque a gente está falando de produtos de valor agregado, né, e isso é muito importante para nossas operações, principalmente aqui na nossa região. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Fiquei realmente muito contente de te conhecer e saber, né, principalmente, o profissional que você é e o quanto você agregou lá naquele nosso encontro. É. Eu que agradeço pelo convite, realmente eu fiquei se tem uma palavra para descrever isso, eu fiquei encantado com o evento. E eu, logo, logo, tô por aí, hein, Adriano. Nós vamos dar Combinado. seguimento nesse encontro que a gente vai fazer em 2023,
e você, é claro, sempre é nosso convidado. Não esqueça de compartilhar, comentar e ativar o sininho aqui para que a gente possa ajudar cada vez mais no desenvolvimento desse gigante chamado Porto de Santos. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que Grande vem. abraço. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.